Em primeira análise, é muito importante a gente entender a definição de ondas, né? Basicamente, onda é uma perturbação oscilante que possui uma propriedade, uma grandeza física no espaço e um período, e é periódica no tempo, né? Basicamente, ondas não transportam matéria, mas sim energia. É bem diferente. E ainda existem os pulsos de onda, né? O pulso de onda basicamente possui uma extremidade fixa e uma extremidade livre. E os pulsos de onda regulares são aqueles em que as ondas são periódicas, ou seja, seguem um período, existe uma frequência com que essas perturbações ocorrem. E existem propriedades específicas da onda, que são frequência, velocidade, comprimento de onda, amplitude e período. Dando continuidade nas informações sobre essas sequências periódicas de pulsos, ou seja, as ondas, existem tipos de onda e as ondas conseguem se divergir justamente pela forma que cada uma delas se propaga. Basicamente, a natureza das ondas se divide em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagarem. E, basicamente, esse meio material pode ser sólido, líquido, inclusive o ar. Claro que é mais fácil para as ondas se propagarem, elas se propagam melhor no sólido porque as partículas estão mais unidas. E é necessário que ocorra uma vibração no objeto para que seja transferida essa vibração ao meio. Mas, basicamente, som, água, mar, terremotos são exemplos de ondas mecânicas que precisam de um meio para se propagarem, tá? Sobre ondas eletromagnéticas, basicamente são ondas que não precisam de um meio material para se propagarem. E elas conseguem, inclusive, se propagar no espaço, no vácuo, na verdade. No espaço que eu digo é porque, por exemplo, a luz tem a dimensão e a distância, ano-luz, enfim, mas são ondas eletromagnéticas, ondas aquelas que não precisam de um meio material para se propagarem. Elas, inclusive, conseguem se propagar no vácuo, tá? Luz, ondas de rádio, micro-ondas, raios ultravioleta, raio-x, infravermelho, são alguns exemplos, tá? As ondas também conseguem se divergir em questão da direção de propagação e oscilação delas. Existem ondas transversais, que basicamente possuem a direção de propagação perpendicular à direção de vibração, tá? E basicamente perpendicular, que forma um ângulo 90 graus. Basicamente, quando a gente movimenta de cima para baixo uma extremidade livre de uma mola, por exemplo, a gente está movimentando, está oscilando essa onda está se propagando, está oscilando na horizontal. E ondas longitudinais são ondas que a direção de propagação é coincidente à direção de vibração. Basicamente, são criadas regiões de compreensão na verdade, ondas em que contraem e expandem essa mola, né? E, basicamente, ela oscila na mesma direção da vibração. O som, por exemplo, é uma onda mecânica e longitudinal. A luz é uma onda eletromagnética e transversal. Como eu falei bem no início, existem aspectos específicos para as ondas, né? Um deles é a amplitude. A amplitude determina a energia que aquela onda carrega. Basicamente, quanto maior a amplitude, maior é a energia que aquela onda carrega, né? Basicamente, a amplitude é a distância de uma crista ou um vale até o ponto de equilíbrio. Lembrando que o ponto de equilíbrio é quando não há vibração, não há deslocamento, assim, não há exatamente vibração, né? E a amplitude é representada pela letra A. Outras características das ondas são comprimento de onda, basicamente é a distância de uma crista até outra crista, e essas cristas seguidas, ou de um vale até outro vale, seguidos também. Lembrando que crista e vale, crista basicamente o ponto mais alto, a partir do ponto de equilíbrio, mas é o ponto mais alto da onda, e o vale é o ponto mais baixo. Como segue um período, a gente consegue determinar o ponto mais alto e o ponto mais baixo. E o comprimento de onda é representado pela lambda, tá? Ainda existe o período basicamente é o tempo necessário para que ocorra, né, uma oscilação completa. Basicamente, uma crista, por exemplo, volta a posição, só que em ponto diferente, mas a posição que estava anteriormente. Essa é uma oscilação completa. O período é representado pela letra T e é normalmente medido em segundos, tá? E existe ainda a frequência. A frequência basicamente é a quantidade de oscilações por segundo e é medida em hertz. Uma outra curiosidade, uma outra característica da onda é justamente a velocidade. A velocidade de propagação de uma crista ou de um vale e a velocidade de propagação com que uma crista ou com que um vale se movem
é justamente a velocidade de propagação com que uma onda se move, e aí a gente consegue fazer a velocidade. Mas, basicamente, depende de fatores, como o meio em que essa onda se encontra. Por exemplo, ondas que possuem impulsos frequentes. Independente da frequência, do comprimento, enfim, a velocidade vai ser constante. Lembrando que a velocidade é medida em metros por segundo, porque justamente, normalmente, o comprimento de onda é medido em metro e o período é normalmente medido em segundos, tá? Em relação aos cálculos que a gente viu, né, durante o bimestre, em questão de ondas mesmo, a gente viu que para calcular a velocidade média, a gente pode fazer a velocidade em si, né, mas a gente pode fazer lambda vezes a frequência, ou também pode fazer lambda sobre, ou seja, dividindo o período, dependendo da informação que a gente tiver anunciado, enfim. Lembrando que sempre que a gente multiplicar frequência e período, isso aí, esse produto, o produto, na verdade, dessa multiplicação vai ser igual a 1. E para calcular a frequência, a gente pode fazer 1 sobre período, e para calcular o período, a gente pode fazer 1 sobre frequência. O som nada mais é do que uma onda mecânica tridimensional e longitudinal. Basicamente, o som ele é formado por processos de compressão e de expansão, tanto no sucessivos, tá? Esses processos, tanto no ar quanto em outros meios materiais. Basicamente, o som é uma onda mecânica acústica, e as ondas sonoras se divergem de altura, de intensidade, de timbre, enfim. E existe ainda a duração, né? O parâmetro em si do som, ele tem uma medição específica dependendo da emissão desse som. Existem sons longos e sons curtos. Outra informação importante é que quanto menor o comprimento, maior é a frequência. E uma das equações fundamentais também que a gente viu é justamente lambda é igual a velocidade vezes período. Lembrando que a frequência e o período não se alteram quando a onda passa de um meio ao outro, mas sim a velocidade e o comprimento. Sobre a luz, né? A luz basicamente é uma onda eletromagnética, tridimensional e transversal. E a luz trata de radiação eletromagnética, basicamente isso. É também um agente decisivo na visão óptica. E a luz, basicamente, na verdade, as frequências de luz que a gente consegue ver, que a gente consegue perceber e tudo mais, fazem parte da luz visível, fazem parte do espectro visível. A luz é muito importante para tudo que a gente possa imaginar. Existe a luz vinda, oriunda do Sol, que a gente consegue durante o dia, e existe também a luz artificial, que a gente consegue por meio de vários avanços na questão da história da humanidade, e que a gente consegue justamente ter luz durante a noite, né? Ter luz, no caso, artificial, mas a gente consegue luminosidade. Só para finalizar mesmo, a cor, ela só é observada quando há uma interpretação justamente da radiação com a matéria, um contato, uma interpretação da matéria com a radiação, e isso perante olho nu. E justamente em um objeto, a sua cor dependerá da natureza, a natureza da sua superfície e também a luz que foi transferida, que foi emitida. Enfim, a gente viu que, por exemplo, objetos só podem ser vistos, interpretados, quando a emissão da cor desse objeto em si ou do branco, que é justamente a presença de todas as cores. E aí, no caso, vai ser absorvida somente a cor que esse objeto tem, e aí a gente vai conseguir ver. As outras vão ficar dispersas. Inclusive, essa questão de somente alguns comprimentos de ondas serem aceitos, assim, e na verdade, algumas somente quando são interpretadas e são absorvidas, somente algumas, dependendo do material e da cor do material, isso é chamado de reflexão seletiva. Saindo da unidade 4, sobre ondas e suas peculiaridades, características, e entrando na parte de Terra e Universo, ou seja, astronomia como um todo, a unidade 5, ela já inicia com o tema 1, e na verdade, antes de realmente explicar a parte conteudista, essa foi uma das unidades em que eu mais me atentei, assim, porque justamente se você se interessa, provavelmente se você se interessa por astronomia, você ainda tem mais um pouco para conhecer. Isso é muito interessante. Isso é um dos aspectos em que mais faz com que a astronomia seja uma área de estudo que chame a atenção de muitas pessoas, porque provavelmente se você conhece um pouco, você ainda tem mais um pouquinho para conhecer. Basicamente no tema 1 fala sobre o desenvolvimento da astronomia, da visualização, da observação e da interpretação do que a gente consegue observar.
Basicamente, a gente já inicia na questão de cosmologia. Cosmologia moderna, basicamente, é o estudo da origem e da evolução do universo. E povos antigos faziam todo um estudo sobre o céu. Na verdade, na questão da interpretação sobre o céu, a gente viu bastante isso, né? Basicamente, os povos antigos, eles utilizavam o céu e tudo mais para atividades práticas, como caçar, plantar, colher, também na determinação de líderes, de lideranças na comunidade, também quesitos de comunidade e tudo mais, além de determinarem momentos específicos para fazerem crenças, ritos religiosos. Inclusive, eles desenvolviam muitos mitos relacionados à origem do universo. Outros povos também, já mais avançados assim, eles desenvolviam calendários utilizando desde as estações do ano até as fases da lua. Inclusive, muitos povos, como os maias, ficaram conhecidos por elaborarem construções que tivessem um ponto específico em que o sol iluminasse de maneira determinada e bem específica, na verdade. E basicamente, eles tinham interpretações muito relacionadas à questão da religiosidade, à questão de, na verdade, do modo de vida deles, né? Por exemplo, eles tinham, por exemplo, muitas estrelas com nomes de deuses, asterismos e tudo mais com nomes de deuses. Eles tinham todo esse culto aos céus relacionando à questão do nome de deuses. E, enfim, a gente, inclusive, na verdade, os estudiosos podem perceber todas as interpretações que foram deixadas pelos povos antigos. Inclusive, isso é uma parte da arqueoastronomia que a gente viu também. Mas, basicamente, a gente pode perceber a partir de arte rupestre, de monumentos escritos, na verdade, de monumentos, de documentos escritos, alguns monumentos também. Monumentos que eu digo, falei monumentos escritos, para compor documentos escritos, mas monumentos de rocha, calendários também deixados por eles, as construções que foram mantidas durante o tempo. E a arqueoastronomia, basicamente, é uma disciplina que estuda os conhecimentos astronômicos legados pelas culturas pré-históricas, tanto a partir de arte rupestre, monumentos de rocha, quanto por documentos escritos, quando os povos, por exemplo, babilônicos, enfim, eles tinham conhecimento da escrita e eles conseguiam fazer documentos escritos. Aqui a gente pode ver um templo específico, então a gente vê uma super interferência na questão de rito, de crença deles e tudo mais. E basicamente a arqueoastronomia precisa de um misto de especialistas, justamente porque são necessárias várias interpretações. Então, astrônomos, historiadores, enfim, todos os estudiosos voltados tanto à questão da arte, né, também pessoas também voltadas à arte, quanto historiadores, astrônomos, enfim. Dando continuidade, e agora falando sobre o universo, é muito interessante a gente pensar que no universo existem bilhões de galáxias, e essas galáxias possuem bilhões de estrelas e planetas. E a gente viu também sobre as unidades de distância, né? Basicamente, as medidas, as distâncias, os tamanhos no espaço, no universo, são exacerbadamente grandes. E isso faz com que sejam necessárias medidas específicas, né? A gente viu a unidade astronômica, o A, que é basicamente a distância média da Terra ao Sol e equivale a aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Ano-luz, basicamente, é a distância que a luz percorre em um ano terrestre, e isso equivale a aproximadamente 63.241 unidades astronômicas. E sobre a parsec, basicamente a parsec, APC, enfim, é uma unidade de medida que abrange basicamente distâncias, tamanhos fora do sistema solar e equivale a 3,26 anos-luz, tá? Basicamente, aqui nós temos uma representação esquemática da Via Láctea. Lembrando que a Via Láctea é uma galáxia espiral. Na verdade, as galáxias, elas abrangem estrelas e planetas. E as luas, os cometas, os asteroides, gás e poeira presentes também nas estrelas, nos planetas, enfim, na verdade mais nos planetas, as partes que compõem mais os planetas, né, luas e tudo mais. Basicamente, a Via Láctea é uma galáxia espiral, tá? Por essa representação esquemática na forma de espiral. E a Via Láctea, ela não está sozinha no universo, ela faz parte do grupo local. O grupo local possui outras galáxias, e as mais conhecidas, além da Via Láctea, são a galáxia de Andrômeda e as duas galáxias que fazem parte das nuvens de Magalhães. Basicamente, o grupo local é um aglomerado de galáxias, e esse grupo local, ele está presente em uma área gigantesca que abriga outras galáxias e outros grupos, na verdade,
parecidos com o grupo local, que no caso, essa área gigantesca, né, é o superaglomerado local, superaglomerado local. E basicamente, tanto esses superaglomerados quanto os vazios correspondem a todo o universo e a energia presente nele. Basicamente, nós temos aqui representação esquemática também do universo observável. Aqui é tudo que a gente consegue observar. E a partir desse, tem o grupo local, né? Na verdade, aqui nós temos o grupo local. Mas antes do grupo local, nós temos o superaglomerado local, que é onde apresenta justamente grupos de galáxias, que apresentam um aglomerado de galáxias, né? Mas que são parecidas com o grupo local. Aqui está presente o grupo local. Ele apresenta principalmente as galáxias, na verdade, Via Láctea e as outras mais conhecidas também, galáxia de Andrômeda e as galáxias presentes nas nuvens de Magalhães. Nós estamos na Via Láctea, uma galáxia espiral, que inclusive, quando a gente vê num ambiente bem aberto, sem poluição, sem nada, a gente percebe uma área mais esbranquiçada, assim, é exatamente a Via Láctea, e todas as estrelas que a gente consegue observar assim, fazem parte da Via Láctea. Aqui mesmo, aqui ó, a gente consegue observar as estrelas, elas fazem parte da Via Láctea. Na Via Láctea, em um dos braços da Via Láctea, nós temos o Sistema Solar e o planeta Terra, que está na zona habitável. Sobre o Sistema Solar, basicamente, o Sistema Solar é um sistema planetário e é o sistema planetário do Sol, né? Sistema planetário nada mais é do que um conjunto, né, que une objetos não estelares que orbitam uma ou mais estrelas. Basicamente, sistema planetário ele é formado por planetas com cometas, com asteroides, com luas, gás, poeira, enfim. E basicamente o sistema planetário do Sol é o sistema solar. Lembrando que o sistema solar surgiu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos e o Sol tem a mesma data de origem. Outra coisa importante, o Sol, né? O que falar sobre o Sol? O Sol, basicamente, ele é fonte de calor, de luz, para todos os planetas e justamente ele é primordial porque ele determina aspectos fundamentais da vida. E o Sol, justamente, ele emite luz, isso faz com que, e calor, né? Isso faz com que, pelo menos no nosso planeta, seja muito importante para a vida e é um dos aspectos da zona habitável. Lembrando que o Sol, ele possui 1.390.000 quilômetros de diâmetro e, basicamente, o Sol ele é formado 73% de hidrogênio e 25% de hélio, primordialmente hidrogênio e hélio, tá? Na fusão nuclear, que justamente libera energia e libera fótons que chegam até a Terra, mas basicamente átomos de hidrogênio passam para átomos de hélio e também outros elementos químicos, mas basicamente o Sol, ele inclusive faz distorção no tecido do espaço-tempo e ele é primordial para aspectos muito importantes à vida no nosso planeta. Tanto emissão de luz, de calor, né, quanto a gente utilizar também energia solar, a biodiversidade também no nosso planeta que é mantida, o metabolismo dos seres vivos, enfim. Mas o Sol ele também pode demonstrar perigo para a gente. Por exemplo, em cerca de 5 bilhões de anos, na verdade a gente vai entender melhor quando eu for falar sobre as estrelas, sobre a evolução estelar e tudo mais. Mas o Sol ele pode englobar todos os planetas em sua órbita e fazer com que os outros que estão mais distantes saiam da sua própria órbita. Mas enfim. E o Sol também pode apresentar perigo quando ele possui pontos sinaizinhos pretos, que são sinais de que ocorrerá erupção. E se essa erupção for muito, muito, muito grande, pode chegar até a Terra, e isso afeta toda a humanidade. A gente pode voltar aí na história 2 séculos, porque acabaria com tudo de eletrônico, de energia, enfim. A nomenclatura de planetas anões surgiu desde agosto de 2006, e basicamente são planetas, ou seja, eles contornam o Sol, no caso os que estão presentes no Sistema Solar, né? Que são os que a gente conhece, mas enfim. Eles giram em torno de uma estrela, eles não possuem um tamanho muito maior em relação aos planetas de sua vizinhança, e diferente dos planetas, eles apresentam outros corpos celestes orbitando e compartilhando, eles compartilham a sua órbita com outros corpos celestes, eles não apresentam uma órbita própria, tá? E são 5 ao total: Ceres, Eris, Haumea, Makemake e Plutão. Sobre os planetas do Sistema Solar, existem os planetas rochosos e os planetas gasosos. Os planetas rochosos ou planetas telúricos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, tá? Basicamente, eles apresentam superfícies sólidas e rochosas. E os planetas gasosos ou planetas jovianos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
e basicamente apresentam uma superfície normalmente marcada por CH4 e justamente são enormes esferas de gás e que possuem diferentes pressões e apresentam também altos níveis de, na verdade, massas e volumes altos, tá? Inclusive, se esses planetas fossem mais próximos do Sol, eles seriam assoprados aos poucos, né? E justamente os planetas rochosos conseguem suportar o fato de estarem mais próximos ao Sol. Aqui nós temos uma representação do Sistema Solar e eu trarei algumas curiosidades, tá? Sobre todo o Sistema Solar. Vamos lá. Primeiro, que o Sol, dentro do Sol, cabem cerca de 1,3 milhão de terras dentro do Sol, tá? Mercúrio é o planeta mais rápido, é o planeta também em que possui temperaturas bem divergentes, assim. Durante o dia ele é bem quente, chegando a 430 graus Celsius, e durante a noite chega a menos 180 graus Celsius, tá? Vênus é o planeta mais brilhante, é também o planeta mais quente e é chamado de estrela d'alva. Terra, a nossa casa. A Terra, basicamente, uma curiosidade é que ela apresenta um campo magnético que faz com que a gente fique protegido de incidência solar e também é responsável pelas auroras boreal e austral. Marte possui o maior vulcão do sistema solar, possui um solo avermelhado, justamente porque apresenta principalmente silício e ferro, e é o mais parecido com a Terra. Entre Marte e Júpiter temos Ceres, planeta anão. Júpiter é pai de 75 luas e a pressão em Júpiter é tão grande, mas tão grande, que é como se a gente fosse esmagado por 200 mil carros. Então é muito grande a pressão. Saturno possui 6 anéis e possui densidade menor do que a da água. Sim, possui densidade menor do que a da água. Ou seja, se a gente colocasse todos os planetas do sistema solar em uma enorme banheira, Saturno apoiaria. Enfim, Urano gira deitado, tá? Ou seja, por muito tempo, esse lado não tem incidência solar, esse tem. Por muito tempo. Inclusive, acabei esquecendo de falar, mas em Vênus, um dia em Vênus equivale a 243 dias na Terra. Sim, 243 dias na Terra. E também Urano possui pouca luminosidade, tá? Netuno basicamente, ele é um planeta azulado, pela presença também de CH4, pela presença de metano e tudo mais. E Plutão, Almeia, Makemake e Eris, na ordem, finalizando o Sistema Solar. O Sistema Solar ainda apresenta corpos menores, tá? Em primeiro lugar, satélites naturais, mais conhecidos como luas, tá? Mas, enfim, basicamente, eles refletem luz, giram em torno de um astro maior e são formados por rochas e gelo. Os asteroides, eles basicamente são corpos menores que a Lua, apresentam alguns quilômetros de tamanho, assim, e os mais conhecidos, assim, eles se encontram entre as trajetórias de Marte e Júpiter, no cinturão de asteroides, e no cinturão de Kuiper, no caso, depois da trajetória de Netuno. E os meteoroides são pequenos asteroides, e que basicamente, geralmente, né, são fragmentos de outros corpos celestes que se deslocam pelo espaço. Dando prosseguimento sobre o Sol e outras estrelas, basicamente o Sol é tido como uma estrela comum no universo e é utilizado como base, como referência para estudo de outras estrelas. Basicamente, todas as estrelas observáveis, sem a utilização de instrumentos específicos, são pertencentes à Via Láctea. A Via Láctea apresenta bilhões de estrelas. E, basicamente, essas estrelas apresentam um ciclo de vida, chamado de evolução estelar. A evolução estelar demonstra as mudanças que a estrela passa desde o seu nascimento até a sua morte. Lembrando que existem diversos tipos de estrela, né? E as estrelas se divergem umas das outras pelo tamanho, pela coloração, pela composição da sua superfície, da temperatura da sua superfície, pela sua massa, entre outras coisas. E justamente essas coisas influenciam a vida, a durabilidade e também a evolução dessa estrela. Aqui nós temos uma representação de um ciclo, de uma evolução estelar, né, do ciclo da vida de uma estrela. Lembrando que a gente utiliza o Sol como estrela base, estrela de referência para o estudo de outras estrelas. Então aqui possivelmente foi observando o Sol, tá? E com estudos também já aprofundados sobre o ciclo de vida das estrelas. Primeira coisa importante, o berçário de estrelas. As estrelas nascem, na verdade, a partir de nuvens interestelares formadas por gás e poeira.
E essa região aqui em que elas ficam no início da vida é chamada de berçário das estrelas. Aqui nós temos o nascimento das estrelas e inicia justamente quando as regiões do interior dessa nuvem interestelar passam a atrair gravitacionalmente a matéria que está à sua volta, tá? Esse processo aqui é chamado de contração e que é justamente a sequência principal para o início da sequência principal. A sequência principal é uma fase duradoura e também bem estável na vida da estrela. Basicamente, corresponde a 90% da vida da evolução estelar, e é nesse período em que há justamente o fim da formação dos sistemas planetários também. E aqui nós temos os estágios finais. Primeiro que o núcleo muda bastante, tá? Nos estágios finais o núcleo muda bastante, principalmente questão de tamanho, questão de temperatura. O Sol, por exemplo, passa a ser uma gigante vermelha. Lembrando que gigante vermelha é quando ela passa a englobar planetas que estão numa órbita mais próxima, e também a dispersar planetas que estão numa órbita mais distante. Enfim, nós temos também a nebulosa planetária, que é justamente após um tempo específico, tá? A estrela justamente forma uma nebulosa planetária e termina o ciclo da evolução como uma anã branca. Uma anã branca possui uma luminosidade bem, bem fraca até esfriar, tá? E o fim, basicamente, provavelmente, supõe-se, tá? Que o fim, depois de um longo período, basicamente essa estrela se transformará em um corpo celeste chamado anã negra. E basicamente que não brilha, é denso, é frio, é escuro, enfim. E provavelmente estrelas maiores, né, quando elas morrem, elas, inclusive, algumas estrelas morrem, explodem, e essa explosão é bem maior do que, por exemplo, de uma galáxia. E, inclusive, quando a gente olha para as estrelas, a gente está observando o passado, né? Por exemplo, uma estrela que está a 50 anos-luz da gente. Essa estrela provavelmente já morreu, né? Porque a gente está vendo o passado. Há 50 anos, essa estrela está ali. A gente vê o passado quando a gente olha para as estrelas. E, justamente, quando estrelas maiores morrem, elas brilham muito, 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 que aí depois de um tempo vai ser possível a fundamentação de outras estrelas, de novas estrelas. Basicamente, a produção de energia em uma estrela ocorre em seu núcleo. Basicamente, o núcleo do Sol é formado por hidrogênio. E basicamente, quando ocorre fusão nuclear, e que é gerada principalmente por conta das altas temperaturas e tudo mais, vão se combinar átomos de hidrogênio, formando assim hélio e liberando energia. Lembrando que a gente recebe aqui na Terra fótons, tá? Basicamente, o Sol, a nossa estrela, né, principal, do sistema solar, está no estágio da sequência principal. Em cerca de 5 bilhões de anos, o Sol vai queimar todo o seu hidrogênio e vai passar justamente pelo estágio da gigante vermelha. E o núcleo ficará contraído e bem, bem quente, tá? E denso. E depois disso, né, ocorrerá ainda a fusão do hélio no interior do núcleo, formando também combinação com outros elementos e fundamentando outros elementos, né, como carbono e oxigênio, caracterizando o estágio da nebulosa planetária. E, basicamente, algumas dezenas de milhões de anos depois, o Sol ficará com um núcleo do tamanho da Terra, e isso fará com que o Sol se torne uma anã branca. Como eu falei anteriormente, bem no início, são justamente os aspectos que divergem as estrelas que fazem com que elas tenham um ciclo de vida diferente. Por exemplo, uma estrela que é mais quente, que possui uma massa maior, essa estrela emite também maiores taxas de energia. Isso faz com que ela tenha uma vida, um ciclo de vida, uma evolução estelar mais curta, tá? E aí nós vimos sobre as supergigantes. As supergigantes, basicamente, elas colapsam, explodem, um processo conhecido como supernova, e que gera também outros compostos químicos. E, basicamente, as supergigantes, a morte dessas estrelas pode significar perturbações que são importantes para gerar processos de fundamentação, de formação de novas estrelas. Estrelas parecidas com o Sol, basicamente, formam uma nebulosa, colapsam e transformam-se em uma anã branca. Anãs vermelhas, basicamente, passam todo o seu hidrogênio no núcleo para átomos de hélio e transformam-se em anãs brancas, tá? No caso, as anãs vermelhas. E as anãs marrons, basicamente, não possuem temperatura suficiente para
fazerem e realizarem, na verdade, fusões nucleares. Por isso, elas resfriam e se transformam em corpos sólidos que não produzem energia. Existem condições específicas e necessárias para a presença de vida. E justamente a união de todas as condições para a existência de seres fora do nosso planeta são chamados de conjuntamente de habitabilidade. E, basicamente, essas condições são aspectos que os astrônomos, que os estudiosos procuram em outros corpos celestes. Basicamente, o ambiente e, na verdade, a distância específica em que um astro, que um corpo celeste se situa, que não pode nem ser tão distante da sua estrela principal e nem tão próximo da sua estrela principal, é chamado de zona habitável. Nós estamos na zona habitável, tá? Outro ponto importante é que, assim, a espécie humana ainda não está preparada para se deslocar, assim, para um outro astro, corpo celeste, enfim. E, entretanto, assim, não existem evidências concretas para a existência de vida, mas o número de candidatos, o número de corpos celestes candidatos, e que os estudiosos, que os astrônomos procuram evidências mais concretas para sustentar as condições de vida, vem aumentado, tá? Esse número de corpos celestes candidatos à existência de seres, à existência de vida. Basicamente, quando a gente fala dessas condições, basicamente a gente fala de água. Então, a presença de água no estado líquido, ter temperatura média entre 0 e 100 graus Celsius, e justamente faça com que a água nem evapore e nem congele. Outra coisa importante, ter uma biodiversidade, ou pelo menos ser adaptável. Apresentar fontes de energia química, enfim. Então, por isso não pode ser tão distante assim da sua estrela principal, para justamente manter o metabolismo dos seres. E outra coisa importante, deve ser estável e apresentar uma durabilidade de bilhões de anos, para que a vida possa se desenvolver. Os planetas que mais se assemelham à Terra são Marte, né, que apresenta, na verdade, já houve a detecção de moléculas orgânicas de água em Marte e tudo mais, e também em Kepler 186. Lembrando que somente na Via Láctea existem 20 bilhões de planetas que podem, tá, apresentar vida. Outro ponto importante que vem sido muito estudado, muito dialogado e pautado em diversos comitês de astronomia é justamente possíveis viagens interestelares ou interplanetárias, enfim. Basicamente, nós, seres humanos, não temos tecnologia suficiente para fazer essas viagens muito duradouras, né? Basicamente porque nós não temos tecnologia suficiente, a nossa longevidade não suporta as distâncias exacerbadamente grandes que o espaço possui, e também por conta da possível chance dos nossos recursos naturais em uma possível viagem, enfim, acabarem. Luz solar, alimentos e tudo mais. Entretanto, é muito importante a gente pensar que essas viagens interplanetárias são possíveis, porque os conhecimentos que elas podem trazer são muito necessários e são bons e vários conhecimentos que elas podem trazer, que essas viagens interplanetárias ou interestelares podem trazer a nós seres humanos. É muito importante e requer muitos profissionais, muitos especialistas, muitos estudiosos, muitos pesquisadores e pessoas que gostam realmente e querem realmente avanço na astronomia. É muito importante o diálogo, é muito importante a conversa de especialistas e também a busca da melhor possibilidade que existe na questão mesmo das viagens interplanetárias ou interestelares.